Não é necessário que você tenha ouvido Jay-Z para saber quem é Jay-Z. Ele é o tipo de artista cujo nome você certamente já se deparou, por uma simples questão estatística. Ele é, sem dúvida, o homem com mais indicações ao Grammy na história, até mesmo acima do multipremiado Paul McCartney. Mas no caso de Jay-Z, as chances de você ter se deparado com manchetes que o têm como protagonista são multiplicadas por um fator extra. Ele é um rapper e produtor com uma importante conexão com o polêmico P. Diddy. Atualmente preso devido ao acúmulo de denúncias contra ele. Terríveis denúncias que falam de festas perturbadoras. Se você está interessado em saber mais sobre essas festas, convido você a assistir aos vídeos que já temos postados neste canal. Há muitos falando sobre este tema. Nos dias seguintes à explosão do escândalo, os representantes legais de Jay-Z foram contundentes, que o homem era amigo de P. O fato de Diddy ser amigo dele não o tornava automaticamente cúmplice de suas ações. Muitos acreditaram nesta lógica, até que um testemunho veio à tona. Uma mulher, cujo nome permanece anônimo, alegou que após a festa do Music Television Video Music Awards, realizada na cidade de Nova York, no ano 2000, Jay-Z e P. Diddy teriam abusado sexualmente dela, que naquele momento tinha apenas 13 anos. Segundo o processo de uma terceira pessoa, uma mulher estava presente naquela noite naquela sala e viu como os acusados se revezavam para abusar da vítima. Hoje em dia se especula sobre quem poderia ser essa mulher, mas não vamos nos adiantar. Como foi que Jay-Z acabou se tornando o ícone que é hoje? Quais foram as polêmicas que envolveram seus primeiros anos? Qual foi a sua ligação com a morte de Notorious B.I.G. e Tupac? Por que ele é relacionado com a tragédia de Aaliyah? Por que a imagem dele é sinônimo de conspiração, Illuminati? Para tentar esclarecer essas questões, vamos nos aprofundar no obscuro caso de Jay-Z. No ano de 2010, Jay-Z foi capa da Forbes devido à sua grande fortuna. 9 anos depois, a publicação destacou-o como o primeiro rapper bilionário, e ele não o fez apenas com seu poder de gerar sucessos. Seus empreendimentos incluem marcas de roupas, empresas de tecnologia, restaurantes, investimentos em ações e muito mais, mantendo suas finanças sempre em alta. Hoje, é inimaginável pensar nele sem correntes de ouro, usando roupas de designers renomados, em hotéis luxuosos e cenários deslumbrantes. Mas sua infância não teve nada a ver com isso? Não houve berço de ouro em seus primeiros anos, na verdade, todo o contrário. Sean Corey Carter nasceu em 4 de dezembro de 1969 em um projeto de bairro no Brooklyn, Nova York. Estudou em escolas que foram sistematicamente fechadas, onde conheceu outras crianças que também se destacariam no mundo musical. Contudo, ainda estava longe disso. Seu pai saiu de casa quando ele tinha 12 anos, então sua vida, já um tanto caótica, deu uma guinada radical. Sem um lar que oferecesse apoio, sem dinheiro para comida e cercado por um ambiente hostil, onde os vícios e o roubo eram o mais comum, o jovem sabia que tudo dependeria dele a partir de então. E qual foi a primeira alternativa que cruzou o caminho dele? A alternativa que se apresentava a todos que eram como ele era se tornar uma mula dos narcotraficantes. Os pequenos eram usados para passar sob o radar da polícia e assim transportar drogas com impunidade. John não hesitou e se entregou à vertigem dessa rotina, mas antes fez questão de mostrar que não era apenas mais um. Com socos e uma arma que obteve de alguma forma misteriosa. Conquistou um lugar privilegiado e rapidamente ganhou o respeito dos colegas e de alguns chefes, pois o rapaz era direto. Certa vez ele atirou em um de seus irmãos, só isso. Surgiram rumores de que o rapaz tinha habilidades para liderar uma gangue no futuro, porém, isso não estava em seus planos. JC, como seria conhecido, não sonhava em fazer parte do exclusivo mundo de Lampa JC, apenas queria aprender a ser dinheiro. Inicialmente, tentou distanciar-se do que vendia. Muitos se deixavam seduzir pelos estupefacientes e rapidamente se transformavam em zumbis babantes como ele. JC havia entendido como funcionava a armadilha e focou sua energia no outro elemento da transação, os grandes maços de notas. Sabia que terminar atrás das grades era uma possibilidade, mas também sabia que não podia perder tempo e muito menos andar com especulações. Certo dia, levou seu carregamento de crack para uma cidade próxima. Os motivos eram o menor risco de ser pego e o pagamento melhor. O desejo por lucros extras despertou nele uma ambição e uma fome insaciáveis. Ele jamais se contentaria com ofertas ou palavras alheias. Se ele quisesse fazer a diferença, deveria lidar com seus próprios contatos e regras. Assim, o menino passou a entender sobre oferta e demanda.
Como ele diria mais tarde, isso o ajudou a entender os princípios básicos da economia e, acima de tudo, a saber com que tipo de pessoas não se associar no futuro. Ele aprendeu a descobrir quem o valorizava e quem queria usá-lo como isca. Com um objetivo cada vez mais claro, Jay-Z assumiu a responsabilidade de sua casa, enfrentando situações bizarras e perigosas. À noite, em casa, ele tinha dificuldade para dormir devido à adrenalina acumulada durante o dia. Então ele batia os dedos na mesa, criando ritmos, imitando os garotos mais velhos que rimavam nas esquinas. Ele passava horas criando melodias e logo se aproximou de jovens que lhe ensinaram mais sobre aquela arte. Ele teve um tutor, timidamente começou a compor e a acompanhar suas caminhadas com cassetes que tocavam os expoentes daquele momento. Em determinado momento, sua mãe comprou para ele um boombox e não houve mais volta. Jay-Z se apaixonou cada vez mais pela música, não conseguindo evitar sonhar com um futuro nela. Ele queria ser uma estrela e conseguiria com folga, e o que ele não sabia é que também conseguiria muitas outras coisas. Como liderar, por exemplo, muitas teorias conspiratórias? Quando nenhuma gravadora quis lhe oferecer um contrato, Jay-Z não se alarmou nem entrou em crise. Naquele momento, ele já havia decidido que trabalhar para outros não era a melhor opção. Em 1996, lançou seu primeiro álbum com seu próprio selo, fazendo boas parcerias de distribuição. O resto é história. Aquele seria o primeiro passo de um artista que revolucionaria o entretenimento, mas também protagonizaria escândalos. Jay-Z já não era mais um garoto e tinha 28 anos. E entre suas músicas havia uma na qual ele colaborava com o já renomado The Notorious B.I.G. Embora as vendas não tenham sido exaustivas, as críticas impulsionaram seu material. Ele entrou no competitivo mundo do hip-hop com sucesso e destaque. Ademais, seus primeiros desentendimentos com colegas chamaram atenção devido a um confronto com o lendário Tupac. A disputa começou depois que Tupac foi assaltado e levou 5 tiros em um estúdio em Nova York. O homem nunca hesitou em acusar diretamente a Bad Boy Records e outros rappers da área. Jay-Z e os outros rappers de Nova York sempre afirmaram sua inocência. 2 dias depois, Tupac seria condenado por um suposto abuso. Meses após sair da prisão, ele atacou aqueles que acreditava terem o atacado. Tupac rotulou Jay-Z como homossexual e o insultou em muitas de suas faixas posteriores. Ele, por sua vez, foi sutil em todas as respostas. E não perdeu a chance de dizer que não queria iniciar uma batalha com alguém que admirava e que já era considerado uma lenda viva. As coisas dariam uma volta inesperada quando, em setembro de 1996, Tupac sofreu um segundo atentado, do qual não sobreviveu. A busca pelo culpado foi complexa, mas hoje o crime tem um sujeito de sobrenome Davis atrás das grades. Em dezembro de 2024, este homem declarou ter cometido um assassinato por encomenda. Declarou que havia recebido $1 milhão para puxar o gatilho. E quem disse que havia pago? Um músico e produtor que naquele momento também estava abrindo caminho. Um chamado P. Diddy. Por sua vez, P. Diddy recrutou e colocou sob sua asa a nova galinha dos ovos de ouro. Foi assim que o segundo disco de Jay-Z foi lançado com seu nome nos créditos. Teorias sugerem que aquele momento pode ter sido o início de uma associação criminosa entre P. Diddy e Jay-Z, que sem hesitações teriam se livrado de Tupac para fundar o império que hoje lideram. Desta vez, as vendas realmente escalaram até o topo. Mas naquela época, outra morte abalou tudo e Jay-Z se declarou muito consternado para aproveitar a fama nascente. Seu amigo, The Notorious B.I.G., foi vítima fatal de um tiroteio. Jay-Z se mostrou vulnerável com essa agressividade de violência e muitos se compadeceram por ele. No entanto, aqui as coisas também não estão claras. Em 2024, Ron Smith, ex-segurança de Diddy, declarou que Diddy e Jay-Z conspiraram para assassinar Tupac. Quem havia expressado a intenção de sair da Bad Boy Records, empresa de Combs. Depois, ele acrescentaria que Jay-Z e Diddy queriam Big fora do caminho para assumir o controle da indústria musical. Ron publicou um vídeo no TikTok e, 24 horas depois, foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Por que essas histórias estão surgindo agora? Será que falar sobre P. Diddy rende frutos devido às controvérsias que o cercam? Ou realmente estão sendo revelados antigos e sombrios segredos? Foi P. Diddy pode ter pavimentado o caminho para Jay-Z se tornar a mega estrela que é hoje, mas é impossível ter certeza. O que sabemos é que os rios de sangue ao seu redor apenas começaram a correr e não demorariam a engrossar. Jay-Z já tinha músicas e videoclipes que lhe renderam milhares de fãs e detratores. Ele também tinha muito carisma com a imprensa e a firme certeza de que ainda não havia atingido seu auge. Assim, ele continuava a recrutar artistas para sua gravadora, gerando idolatria por todos os aspirantes a lançar um álbum de rap ou hip-hop.
Com passos calculados, ele chegou ao centro do palco rapidamente. Foi algumas semanas antes do seu quarto material ver à luz que o homem ficou envolvido em uma série de acusações de tentativa de assassinato. Tudo começou em um clube de Nova York que já não existe mais. Em 9 de dezembro de 1999, estava sendo celebrada uma festa pelo lançamento do primeiro álbum de Q-Tip. Jay-Z se divertia com sócios e amigos quando encontrou o produtor executivo Lancion Riviera. Então o caos surgiu, tudo ficou agitado repentinamente. Houve barulho de vidro quebrado, gritos, e quando a música parou, Rivera estava no chão sangrando profusamente. Alguém o havia esfaqueado. Sócios de Jay-Z foram acusados de causar tumulto no clube, enquanto ele supostamente realizava o ataque. A motivação? As novas músicas de Jay-Z vazaram e o disco foi pirateado. Jay-Z culpou Rivera por isso e mencionou várias vezes que se vingaria quando tivesse chance. Contudo, desde o início negou o incidente e declarou-se inocente diante do júri que enfrentou. Advogados afirmam não ter estado perto de Rivera durante o confronto. Mesmo com testemunhas e registro na câmera de segurança do clube, ao contrário, ele foi declarado culpado de um crime menos grave e condenado a 3 anos de liberdade condicional. O rumor que mais se espalhou dizia que Jay-Z havia pago a Riviera $600 mil em um acordo civil para que as acusações cessassem. De uma forma ou de outra, o incidente serviu para Jay-Z acalmar tudo. Foi nesse momento que ele decidiu parar essa espiral de violência que sempre parecia orbitá-lo. Apesar das previsões ruins e acusações de esfaqueamento, Jay-Z pareceu refletir sobre sua situação após a liberdade condicional. Nessa época, Jay-Z conheceu uma jovem que estava impressionando com seu talento. Nesses anos começaria um namoro com quem se tornaria sua atual esposa e a mãe de seus 3 filhos. Estamos falando de Beyoncé. Vale mencionar que já temos um vídeo sobre ela neste canal. Então, se quiserem saber sobre ela, sua vida e todas as teorias ao seu redor, podem conferir o canal, e vão encontrar lá. Muito obrigado, Beyoncé. Vamos continuar. O casal se tornou um dos favoritos dos paparazzi e seu sucesso os fez serem vistos como a dupla mais poderosa do ambiente, poder conquistado com perseverança e sacrifício. Ou pelo menos é isso que parte do público em geral acredita. Parte do público desconfia de Jay-Z e não acredita que ele tenha chegado ao topo tão rapidamente sem alguma ajuda especial. E não nos referimos somente ao seu amigo P. Diddy. Há aqueles que acreditam que o homem pertenceria aos Illuminati, um grupo ao qual ele também teria introduzido Beyoncé. É Illuminati. Certa vez, Rihanna contou que se encontrou com Jay-Z para tratar de negócios. O homem ofereceu a ela um contrato com 2 opções: sair pela porta com o documento assinado ou pela janela. Vale esclarecer que ela estava em um 22º andar, então entendemos que a janela estava um pouco alta. Relatos assim são comuns? De certa forma, muitos sugerem que Jay-Z se sente invencível no auge de sua carreira. E o que isso tem a ver com os Illuminati? Um dos símbolos mais representativos dessa controversa congregação secreta é a pirâmide com o olho da providência. Mas é preciso esclarecer que essa pirâmide não é exclusiva dos Illuminati. Mas também é verdade que é impossível usá-la sem criar um vínculo direto entre uma coisa e a outra. Desde o início da carreira, Jay-Z tinha uma grande propensão a usar esse tipo de iconografia em seus shows, artes de palco e até mesmo ao posar para fotos. Fazer um triângulo com as mãos tornou-se tão comum para ele que muitos jornalistas o questionaram sobre isso. Jay-Z sempre respondeu com um sorriso que o que fazia com os dedos era o símbolo de um diamante, como uma manifestação de seu desejo por vender muitos discos. Essa resposta acalmou a situação temporariamente, mas as teorias de que ele escondia algo ressurgiram depois. Mais precisamente quando, em 2018, Jay-Z apresentou documentos legais para obter os direitos exclusivos do símbolo. Segundo ele, fez isso para evitar problemas com pessoas que o acusavam de usurpar algo que não era dele. De qualquer forma, surpreendeu a todos que o rapper estivesse disposto a pagar uma fortuna, para garantir que o gesto das mãos formando um triângulo pertencesse a ele definitivamente. Questão simples de marca ou algo mais? Será que este homem e o grupo do qual faz parte conhecem o poder deste símbolo e querem garantir que ninguém mais o use através de processos? Jay-Z seria o representante de uma sociedade secreta da qual fariam parte políticos, artistas, influenciadores, músicos? Que tem muito poder e que é capaz até mesmo de mudar o rumo do mundo? Mas se este for o caso, o que os Illuminati quereriam? Basicamente, criar uma nova ordem mundial. E isso explicaria o motivo de recrutarem todas essas pessoas com grande capacidade de persuadir as massas, pessoas que seriam usadas para instaurar discursos ideológicos e mensagens subliminais. Para muitos, isso tudo é um exagero absurdo.
Mas, com o passar dos anos, essas ideias se propagam e às vezes adquirem tons sinistros que fazem até os mais céticos questionarem. Será verdade que existe uma espécie de confraria de milionários com seus próprios hábitos e crenças perversas? Aqueles que afirmam que Jay-Z iniciou Beyoncé em grupos de poder oculto também acreditam que as infames festas de P. Diddy estavam ligadas a esses indivíduos. Indivíduos que, entre sombras, realizam atos polêmicos e moldam a realidade consumida diariamente por todos. Segundo a teoria, os Illuminati seriam os reais governantes do mundo, realizando festas pagãs e rituais com sacrifícios humanos. Ademais, através do contato com forças sobrenaturais, essas sociedades secretas beneficiariam seus escolhidos, concedendo-lhes riquezas e eliminando seus principais rivais. Competidores como poderiam ter sido, por exemplo, os já mencionados Tupac ou Notorious B.I.G., ou como poderia ter sido Aaliyah. A Aaliyah foi uma famosa cantora americana com uma promissora carreira pela frente, mas morreu misteriosamente em 2001. Aaliyah Dana Houghton, nascida em 1979 no Brooklyn, foi criada em um bairro humilde de Detroit. Desde muito jovem se destacou musicalmente, então seus pais a incentivaram a fazer testes para musicais e programas de televisão ou rádio. Para a fórmula de pais que veem nos filhos a chance de enriquecerem, deve-se adicionar um tio igualmente ambicioso que acabou sendo responsável por a pequena Aaliyah conseguir um contrato na tenra idade de 12 anos. Embora a jovem continuasse demonstrando sua enorme capacidade, outros personagens que desejavam tanto vê-la brilhar quanto explorá-la continuaram aparecendo em sua vida. Foi assim que, com 15 anos, o cantor, 27 anos, casou-se ilegalmente com ela, falsificando documentos para saírem do país. Até os 22 anos, quando encontrou uma morte prematura, a garota ganhou vários prêmios e um reconhecimento único. Ele é acreditado por ter salvado o cenário do R&B. Ela foi chamada de Rainha do Pop Urbano e teve um papel notável no filme A Rainha dos Condenados, continuação da clássica Entrevista com o Vampiro. Nunca houve dúvidas de que Ali veio para ficar, e obviamente P. Diddy quis conhecê-la, mas por um fator ou outro, as coisas entre eles não fluíram muito bem. Segundo relatos, a situação levou P. Diddy a tomar a drástica decisão de afastar a garota. Ao mesmo tempo, várias testemunhas afirmaram que Jay-Z foi rejeitado por ela mais de uma vez, gerando uma espécie de ressentimento. Novamente, essa dupla está envolvida em uma morte suspeita. Eles fizeram isso apenas para que ela não ofuscasse outras artistas sob sua proteção, como Beyoncé. Eles fizeram isso porque Aaliyah viu algo que não deveria ver, a garota por acaso não quis aceitar algumas das condições dos outros, tudo se tratou de um homem perigosamente poderoso que não soube lidar com um não? Aaliyah morreu em um suposto acidente de avião que continua sob investigação até hoje. No 20º aniversário de sua morte, uma nova biografia foi lançada, revelando detalhes escabrosos do dia fatídico. O livro se chama Baby Girl Better Known as Aaliyah, e nele um suposto testemunho afirma que a Aaliyah não queria embarcar no voo mortal porque sabia que algo não estava bem. De acordo com a testemunha, a artista foi colocada na aeronave sedada e contra sua vontade. São muitos os que esperam que mais cedo ou mais tarde toda essa questão possa ser esclarecida. Enquanto isso, PDD e JC veem seu futuro cada vez mais complicado. Especialmente após novas denúncias sobre eles, referentes a um incidente ocorrido em 2000, quando Aaliyah ainda estava viva e ganhou o prêmio de melhor vídeo feminino por Try Again. E é assim que nossa história volta ao início. A edição de 2000 do Music Television Video Music Award deu prêmios para muitos dos artistas que moldaram o início do milênio. Bandas como Blink-182, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit e Eminem foram nomeadas e premiadas. Foi uma celebração memorável devido à excelente qualidade do material apresentado. Mas a celebração continuou mesmo após as câmeras se apagarem. Próximo ao local do evento, P. Diddy celebrou sua própria festa. Todos os participantes da entrega de prêmios foram convidados. Havia álcool, música, conversas, possíveis novas amizades e excessos, mas aparentemente também ocorreram outras coisas. Uma mulher afirmou que, aos 13 anos, estava na casa de Diddy na madrugada em questão. E ela disse que tanto o dono da casa quanto Jay-Z abusaram dela, na frente de outras pessoas, entre as quais estaria uma famosa celebridade. Muitos dizem que essa suposta testemunha seria ninguém menos que Jennifer Lopez, parceira de P. Diddy na época. Jay-Z entrou com ação em tribunal de Los Angeles contra Tony Bosby, advogado da suposta vítima, acusando-o de difamação e extorsão após denúncia apresentada.
A referida ação, apresentada no passado 20 de dezembro de 2024, alega que o escritório acusador havia dado a Jaycee um prazo de 2 semanas para se comprometer com uma mediação confidencial, a qual envolvia uma vultosa compensação econômica. Jaycee acrescentou que o representante legal da suposta vítima está se aproveitando do escrutínio público a fim de pressioná-lo. Sua declaração oficial foi literalmente esta que cito: "Essas acusações são tão atrozes que peço que apresentem uma denúncia criminal, não civil. Quem quer que cometa um crime tão grave contra um menor deveria ser preso, não acham? Temos códigos de conduta e honra rígidos, protegemos as crianças, mas vocês parecem explorar as pessoas em benefício próprio. Apenas sua rede de teóricos da conspiração e falsos físicos acreditará nas afirmações estúpidas contra mim. E que se não fosse pela gravidade dos danos às crianças, seriam ridículas." Enquanto a justiça avalia seu próximo caso, Sean Diddy Combs está preso e se prepara para julgamento por múltiplas acusações de crimes de abuso. Ele negou todas as acusações, inclusive a que aponta Jay-Z como um de seus cúmplices. Será que Jay-Z é outro monstro que usou todo esse tempo uma máscara para não mostrar seu verdadeiro eu? Ou será que eles estão acusando talvez injustamente apenas por ser amigo do P. Diddy? O que vocês acham? O homem também foi criticado por sua enorme pegada de carbono em uma revisão de 2022 dos registros de voos. O nome de Jay-Z aparece em uma lista das 10 celebridades com as piores emissões de dióxido de carbono de aviões privados, ao lado de Taylor Swift, Steven Spielberg, Kim Kardashian, Oprah Winfrey e outros. Gradualmente, o público e os jornalistas estão descobrindo a impunidade que vem com a fama. E por dentro nem tudo é glamour. Parece de fato que por dentro as coisas não são como sempre nos mostraram. Este é o início para que anos de ocultação sejam revelados? Ou em poucos meses estaremos falando do novo hit de algum novo artista e tudo isso terá saído de moda?